Bom, agora que você já entendeu o funcionamento do consórcio, você precisa entender um pouco mais como que funciona cada carta de crédito individualmente. Aquilo que eu te expliquei anteriormente foram os fundamentos com relação ao funcionamento. E agora você precisa entender sobre os números, que é a parte que mais nos interessa. É essa parte que vai te capacitar para entender o perfil do seu cliente, para levantar negociação e também vai te capacitar para fechar negócio. Porque é aqui, quando você entender os números ao pé da letra, ninguém vai conseguir tirar a sua autoridade. Vamos lá? Então, eu já expliquei para você todo aquele funcionamento, do consórcio e eu vou te explicar como que se calcula um crédito e como que se calcula um lance, como se monta uma proposta. Então, a primeira parte é o seguinte, o ponto de partida é o crédito, certo? Então, quanto que o cliente precisa de crédito? Vamos imaginar que ele precisa aqui de 400 mil, ok? Esses 400 mil que ele precisa é um dinheiro que ele precisa líquido. Ele precisa ter esses 400 mil em mãos para ele poder comprar o imóvel dele. Só que vamos imaginar que esse cliente ele não vai utilizar recurso próprio, ele vai utilizar apenas o lance embutido, certo? E esse lance embutido é de 30%. Então, se eu utilizar 30% da minha carta como lance, no caso de 400 mil, vai me sobrar 280. Para nós descobrirmos quanto que o cliente precisa contratar de crédito, eu poderia te explicar a lógica em percentual, mas eu não vou fazer isso, senão vai ficar um vídeo muito longo e pode ser que você nem compreenda. Então eu vou te dar uma fórmula, certo? Quando o lance embutido é 30%, você vai pegar aqui o valor do crédito que o cliente precisa, que é os 400 mil, certo? E vai dividir por 7 ou por 70. Qual que é a ideia aqui? Se o valor que ele precisa é de 100% e está faltando 30%, quer dizer que ele tem 70%. Quando eu divido isso aqui por 70%, ele vai me dar o número real que o cliente precisa contratar. Então, eu vou dividir por 70%. 571.428. Esse é o valor do crédito real que o cliente precisa contratar. Então, vamos refazer a nossa proposta? Então vamos lá. O valor real do crédito. Vamos arredondar para a conta ficar mais fácil. 570 mil, ok? Então, se ele vai fazer um crédito de 570 mil, ele precisa de 400, a gente já sabe que ele vai utilizar 70 mil, de lance embutido, correto? Só que só para a gente ter certeza, vamos fazer a conta? 570 vezes 30%. Realmente deu 171 mil de lance embutido. Esse é o valor que ele pode ofertar de lance embutido. Então, lembrando que quando ele tomar o crédito líquido dele vai ser 570 menos 171, ok? Perfeito. Quando ele faz um lance embutido de 30%, ele provavelmente vai querer complementar esse lance com um lance de recurso próprio. Então, vamos imaginar que ele está dando um lance aqui de 100 mil de recurso próprio, ok? Então, vai totalizar um lance de 271 mil reais, ok? E é esse lance que vai ser revertido em percentual para descobrir qual o percentual que ele tem para ele poder concorrer com os maiores lances e que o dele seja um dos contemplados. Mas é aqui que mora um grande pulo do gato, tá? Aqui mora algo que muitas pessoas não falam, muitas pessoas omitem e você consegue facilmente tirar a venda de um vendedor picareta e trazer para você, mostrando esse ponto que ninguém mostra para os seus clientes. O que acontece? Ele não tem 270 mil para ofertar como lance? Correto? Ele tem 270 mil para ofertar como lance. Então, tecnicamente, o que todo mundo pensa? 270 dividido por 570. Então, ele tem 271 dividido por 570. Tecnicamente, ele teria 47% de lance, ok? Confere? Só que não. O lance, em 90% das companhias, ele não é sobre o valor do crédito, e sim sobre o saldo devedor. É aqui que mora uma grande informação. E o que é o saldo devedor? O saldo devedor nada mais é do que o valor do crédito acrescido da sua taxa administrativa. Então, vamos descobrir qual que é o valor do saldo devedor desse cliente para entender quanto que ele tem de percentual de lance? Então, vamos lá. O saldo devedor é igual a 570 mil mais a taxa administrativa. Deixa eu te falar um porém. Aqui nós temos várias taxas. A primeira é a taxa administrativa, certo? Essa taxa, ela varia de companhia para companhia. Na Porto Seguro, ela está em média de 22%, mas a gente tem grupos de 21% e também temos grupos de 19%.
E isso é a taxa que a companhia cobra para administrar o grupo de consórcio, ok? Só que também existe uma outra taxa chamada fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? O fundo de reserva ele é cobrado por lei, é obrigatório para que o Banco Central se responsabilize caso a administradora de consórcio venha ter problemas financeiros. Então, o fundo de reserva na Porto Seguro é de 0,5%, mas em algumas empresas ele chega a ser até de 5%. Então, quais são as despesas que o cliente tem no consórcio? Taxa administrativa, fundo de reserva e, por último, porém não menos importante, o que é muito bom, seguro de vida, ok? O seguro de vida é, em média, na Porto Seguro, 0,031% por parcela. Então, é 0,031 do saldo devedor. Só que o percentual de lance ele é calculado em cima do saldo devedor. Fundo de reserva e seguro de vida não é saldo devedor. O que é saldo devedor? Taxa administrativa. Então, para a gente descobrir, a gente vai pegar os 570 mil e acrescentar uma taxa administrativa competente a cada grupo. No caso, eu vou utilizar 22%. Então, são 22% de taxa. Quer dizer o quê? Que o saldo devedor do meu cliente é de 695.400, certo? Então, é em cima desse valor que vai ser ofertado o lance. E isso muitos consultores não abrem para os seus clientes. Quer dizer aqui que ele tinha um lance de 47% na cabeça dele, que é o que todo mundo pensa. Vamos ver na realidade quanto que ele vai ter de lance? (38% de lance. Então, para quem tecnicamente tinha 47%, caiu para 38% de lance. Você precisa falar sobre isso com o seu cliente para que ele possa sentir confiança em você e veja que você realmente sabe o que está falando. Agora, a gente vai para a conta para entender como que vai ficar a situação, porque esse cliente está ofertando um lance. Vamos imaginar que ele seja contemplado. Esse cliente sendo contemplado, esse lance sendo aceito, ele vai ser amortizado do saldo devedor, ou em número de parcelas, em quantidade, ou no valor mensal. Aí, cada companhia tem a sua regra. No caso, a Porto Seguro, ela limita algumas situações, mas a maioria você pode amortizar até 50% da sua parcela e a partir daí você amortiza do prazo. Então vamos entender quanto que vai ficar a nova parcela. Certo? Se o cliente ele tinha 570 mil, só para você entender, antes a parcela dele era 570 mil mais 22%, sem o fundo de reserva, o seguro de vida, a parcela dele já era 3.477, tá? Isso é uma parcela cheia. Existem alguns grupos que têm um redutor de 30%, onde a parcela seria 2.433. Só que o cliente numa proposta, ele sempre vai querer saber quanto vai ficar a parcela dele pós-contemplado. Porque no momento da contemplação, no momento da contratação, você tem ali o valor da parcela já para mostrar para ele, então você precisa fazer a conta para mostrar quanto vai ficar pós-contemplado. Vamos fazer a nossa conta aqui? Como que eu faço essa conta? Então a minha conta é o saldo devedor, que é 695 mil, certo? Menos os 271 mil que ele ofertou de lance. Então vamos imaginar que esse grupo é de 220 meses e ele vai manter o prazo, ele vai amortizar 100% do lance da parcela. Então, a parcela dele sem o seguro de vida e sem o fundo de reserva vai ficar de 2.120. Nova parcela, 2.120. E o prazo, 220 meses. E uma informação muito importante que é o crédito líquido, que é o que sobra para ele utilizar. Então, vamos fazer a conta para ver quanto que ele vai pegar de crédito líquido na real. Então, são 570 mil, que é o valor do crédito cheio, menos o lance embutido, que é 171 mil. Então, ele vai receber 399 mil líquido e vai poder utilizar esse crédito para compra de terreno, imóvel, construção, ampliação, reforma, em alguns casos até capital de giro. Mas toma cuidado, tá? Porque tem muito picareta vendendo capital de giro, sendo que, na verdade, tem que ficar atento às regras das instituições. 99% das instituições não permitem alienar o próprio bem. E as que permitem, talvez não sejam tão confiáveis. Bom, vamos lá? Aqui ficou claro. Eu vou passar isso aqui a limpo agora para você ter uma noção do que é uma proposta. Como que você apresenta uma proposta, entende? Então, o cliente vai falar para você que quer um crédito de 400 mil, certo? É aqui que a situação começa.
E aí você vai sondar, vai entender se vale a pena utilizar o embutido. Se ele for utilizar o embutido, o crédito dele contratado, na verdade, vai ser de 570 mil, ok? Então, desses 570 mil, o cliente vai pagar a primeira parcela ou vai pagar uma adesão. No caso da Porto, tem uma adesão. Então, ele vai pagar uma adesão de 2% de 570 mil, que vai dar 570 mil vezes 2%. R$ 11.400, ok? Esse é o valor da adesão. E ele vai pagar também a parcela, no caso de 2.433. Parcela de 2.433, ok? Então, o total para ele aderir ao grupo de consórcio, mais 2.433, vai ser de R$ 13.833, ok? E aí, ele entrando no grupo de consórcio, ele já pagou a primeira parcela, ele já pagou a adesão, certo? E aqui agora, ele vai fazer o quê? A oferta de lance. Então, são outras informações importantes. O lance embutido, certo? 171 mil, até 171 mil que ele pode utilizar. O lance de recurso próprio, que no caso o cliente optou por usar 100 mil reais, ok? E aí, nova parcela pós-contemplado. Nova parcela de 2.120. E o prazo após fazer a contemplação, que vai ser de 220 meses, ok? Eu vou deixar salvo isso aqui para que vocês tenham acesso. Depois eu vou pedir para o editor tirar uma foto e deixar essa foto disponível para vocês, tanto da matemática que eu fiz aqui, quanto do que eu passei a limpo. Tá, eu preciso entender tudo isso? Precisa. Eu vou te passar um teste para ver se você entendeu como que funciona, certo? Se você já trabalha com consórcio, provavelmente você já entendeu. Se você ainda não trabalha, é super simples. Você precisa fazer ali umas 8 ou 10 matemáticas para ficar claro se você entendeu. A partir do momento que você entendeu aqui, você está pronto para passar para o próximo módulo, que é a nossa aula de prospecção. E é ali que você vai encontrar clientes e eu vou te passar o passo a passo de como prospectar, encontrar esses clientes, como despertar o interesse, como montar uma proposta. Você já aprendeu aqui, mas nós vamos reforçar lá na frente. E agora você vai aprender também como conduzir uma reunião, como fechar uma venda. Então, fique atento para os próximos treinamentos que vão acontecer nos próximos dias. Vai ficar tudo disponível na plataforma. Vamos nessa?